Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, bom dia, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estamos começando uma nova semana. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados. Sim, a minha saudação às ovelhas de Jesus. Você sabe que há muitas pessoas que não sabem que são ovelhas, mas que ao ouvirem a palavra, se lhe desperta dentro da vida, do espírito, do coração, da alma, algo tão importante, que é o que a Bíblia chama do batismo no Espírito, o selo do Espírito, a confissão que Jesus é o Senhor. Isso só acontece com a ovelha. A ovelha, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer que Deus preparou pessoas neste mundo com um tímpano ovelino, que elas são capazes de ouvir a voz de Deus. O joio, o cabrito, o lobo, o filho da perdição, não consegue ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, ele tropeça na palavra. A palavra lhes é de tropeço, disse Pedro. Mas a ovelha não. A ovelha, ela foi criada, ela foi gerada e ela chegou a esta terra sendo ovelha. Às vezes a pessoa não entende como é que ela, por um pouco de tempo, disse o profeta Isaías, Deus a deixa. Ela anda aí nesse mundão, anda aí nas trevas, faz a vontade do inimigo, está morta em pecados e delitos, mas no tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus não é ontem, não é amanhã, é hoje. Deus manifesta a sua glória. Então, a pessoa às vezes não sabe, mas quando ela começa a ouvir a palavra, dentro dela nasce a vida. A Bíblia diz que quando se conhece a verdade liberta. Então, a minha palavra é para as ovelhas de Jesus. Aliás, só pode ser para a ovelha de Jesus, porque o lobo não ouve, o joio não recebe, o filho da perdição não recebe, mas o Filho de Deus diz que é com alegria que recebe a palavra. E nós estamos aqui na nossa programação, todos os dias, meditando, e estamos fazendo isso no livro de Gálatas, porque eu entendo que o livro de Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Quando alguém entende a palavra de Paulo, quando os olhos espirituais são iluminados, quando ela consegue entender a grandeza da sua graça, a grandeza e a riqueza da glória de Deus, então a vida muda. E Deus quer que a sua vida mude. Você não pode viver do passado. Você não pode viver do fracasso. Você não pode viver de más experiências. Você tem que se abrir hoje, a algo grande. Deus quer te colocar numa posição, Deus quer que você seja cabeça, Deus quer que você conquiste, que você avance, que você prospere, mas você não pode estar aí enclausurado, trancado, fechado, dizendo, mas eu fracassei, mas eu estou doente, mas a minha família nunca foi a lugar nenhum. Hoje, o vento de Deus soprará sobre as velas do teu barco e você vai desencalhar para viver uma vida que Deus quer que você viva. Eu não sou um pastor porque eu quis. Foi Deus que quis. Você vai chegar a ser uma pessoa grandiosa, poderosa, vencedora, porque Deus assim determinou. Este é o status quo de quem tem Jesus como Senhor, de quem é ovelha. Então, nós estamos lembrando, chegamos agora ao 3º capítulo do livro de Gálatas. E esta passagem que eu vou ler
ela é extremamente intrigante e instigante para a igreja de Jesus. Paulo escreve e diz aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo abre aqui algo tão profundo e tão importante e vem esclarecer ao nosso coração o que é o cristianismo, como é que se vive o cristianismo, como é que é possível viver uma vida de um vencedor, de um vitorioso. Então ele disse: ó Gálatas insensatos. Veja, Paulo está demoestando, está arrancando as escamas dos olhos da igreja, está arrancando os véus. Ele disse: insensato. Você sabe, para Paulo ser tão contundente com a igreja, é porque a igreja estava estremecida. Por quê? Paulo lançou os fundamentos a esta igreja e depois os da lei, os judaizantes, Pedro, Marcos, Tiago, João, os de Jerusalém, começaram a invadir aonde Paulo já havia pregado, dizendo: não é nada disso, não é por graça não, voltem às obras da lei. Então Paulo disse: quem é que vos fascinou? Ele está fazendo uma profunda reflexão. Esta palavra fascinou vem do original grego baskainos, quer dizer quem é que te enfeitiçou, quem é que te embruxou. Isto é tremendo. Quer dizer que uma pessoa pode estar num lugar que tem uma placa na porta e está sendo baskainos, está sendo embruxado e enfeitiçado. Por isso que ele diz, isto é uma insensatez. Quer dizer, a pergunta foi esta: olha só, você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, qual era a função de Paulo? A função de Paulo é a minha função, é a pregação da fé. Ninguém é salvo por obras da lei. Ninguém é salvo por obras da lei. Aliás, Paulo deixa isto claro nesta carta, que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Por isso é que ele disse, insensatos, quem é que vos fascinou? Quem é que baiscai-nos? Quem é que te embruxou? Quem é que te enfeitiçou? Ele está dizendo em síntese que o judaizante, ou a mensagem judaizante, que os de Jerusalém pregavam, geravam uma controvérsia tão grande no coração que ele a comparou a uma bruxaria e a uma feitiçaria. Então ele falou, é pelas obras da... Vamos ver o que diz exatamente. Ele diz, você é salvo, você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pregação da fé. Então existe aqui uma diferença muito grande. Obras da lei, pregação da fé. A lei é de obras, é de sacrifícios, é de batismos nas águas, é batismo por aspersão, é 3 batismos, sobe ao monte, paga o preço. Essas são obras da lei. As obras da lei não servem para nada, a não ser para embruxar as pessoas e enfeitiçá-las, porque elas pensam que estão na verdade e não estão na verdade, estão debaixo de maldição. Isso é tremendo. Quantas pessoas estão me ouvindo nesta manhã pela televisão e vendo e nas rádios da cidade que a sua vida só anda para trás. Parece vida de caranguejo, amado. Aliás, hoje em dia o caranguejo anda de lado, mas essa coisa de você esperar que as obras da lei... Não, eu já jejuei 40 dias, eu já jejuei mais do que Jesus, 42 dias, eu já subi no monte, eu já fiz... E quando você vê que a fogueira santa, o sacrifício, o paga o preço, isto não é nada diante de Deus a não ser baiscai-nos, aí ele diz, é uma insensatez, porque na realidade a Bíblia diz, nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. O Espírito Santo nos sela, nos batiza, nos unge, nos reveste, nos faz transbordar, disse Paulo aos Efésios 1,13, no dia em que ouvistes a palavra da verdade, fostes selados com o Espírito Santo. Portanto, a obra da salvação é por fé. Pela graça sois salvos,
mediante a fé, disse Paulo, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer que uma pessoa, para confessar Jesus e ser salva, não existe um outro caminho, nem outra possibilidade. A palavra do Senhor diz, pela pregação da fé. Então, o que é receber o Espírito pela pregação da fé? É ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Quer dizer que não existe um outro caminho. Não existe um outro caminho. Pastor, mas eu conheço muita gente que vive sacrificando, batendo com a cabeça no chão, lambendo o pó da terra, noites sem dormir nos montes. Olha, isso tudo. E eu respeito muito, porque a Bíblia diz que as pessoas têm zelo, têm amor, mas não têm conhecimento. Eu já vivi muitos anos assim, de passar uma semana sem comer, de passar noites e noites sem dormir, vigiliando, sacrificando. E eu cheguei à conclusão que nada disso tocava o coração de Deus. O que fazia realmente Deus agir e se manifestar era a atitude da fé. Paulo disse aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, este confronto que Paulo teve com a igreja de Gálatas é o confronto da reforma protestante. É o confronto dos teólogos da reforma, que eu me incluo no meio deles. Foi o grito de Martinho Lutero, em 1525, quando ele se insurgiu contra a igreja de Roma e disse, espera aí, o justo vive por fé, o justo não vive por idolatria, então não vive por mariologia. Você sabe que atrás de cada ídolo está um demônio? Pastor, o que é um ídolo? Tudo que tenta substituir Deus. Tudo que tenta ocupar o lugar de Deus é um ídolo. E Deus não aceita ídolos na nossa vida. Deus não quer. Olha, durante 21 anos eu fui muito temente. Eu tinha zelo, tinha amor, mas não tinha conhecimento. Eu servia São Judas Tadeu, eu servia Nossa Senhora de Fátima, eu vivia aos pés daquele sistema idólatra. Na realidade eu era um escravo, estava enfeitiçado. Aquilo era uma bruxaria. Por isso que ele diz, ó insensato. Por que uma insensatez? Você saber a verdade. A verdade, diz a palavra do Senhor, é pela pregação da fé. Ninguém é salvo, ninguém é remido, ninguém é transformado, ninguém é regenerado pelas obras da lei. Isto é uma insensatez. Então, você sabe que quando a primeira vez que Deus me revelou esta questão desta insensatez, deste fascínio, porque a lei fascina, a idolatria fascina, o sistema judaizante no meio, atenção, nós entendemos que existem dois povos que se tornarão um só, judeus e gentios, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que essa parede de divisão que existe entre judeus e cristãos, haverá uma hora que vai cair. A Bíblia diz que os gentios foram enxertados na oliveira brava e isto deixou os hebreus com ciúmes. Na realidade, isso tudo é um plano de Deus perfeito. Não haverá nesta terra pessoas que se amarão mais do que gentios predestinados e judeus eleitos. Agora, o evangelho da circuncisão é para nós de origem gentílica. O evangelho da circuncisão é para os judeus que têm no seu sangue Israel. Então, Paulo discute isso com a igreja, que Paulo estava preocupado. Uma igreja que começou bem, uma igreja que começou pela pregação da fé, agora estava voltada para as obras da lei. E ele continua dizendo, então sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão tantas coisas sofrestes? Na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aqui continua Paulo. Obras da lei ou pregação da fé? Qual é o nosso chamado? Como é que eu posso viver a plenitude de Deus? Como é que eu posso ter
convicções inabaláveis. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você sabe o que é um odre? Eram umas bolsas feitas de pele de animal, onde eram curtidas e depois era colocado vinho, no passado. E isso entre o povo judeu, claro. E o que acontece? Se a pessoa pegava vinho novo e colocava num odre velho, diz que o vinho vinha com tanta potência que ao fermentar explodia o odre velho. Então Jesus diz, olha, vinho novo, odres novos. Vinho velho em odres velhos. Então, eu não posso querer viver uma vida plena, uma vida cristã, na verdadeira acessão da palavra, vinho novo, se eu mantenho as minhas posturas das coisas velhas, daquilo que é judaizante, dos sacrifícios, das abluções, das obras da carne, comidas, bebidas, dias de festa, sol, lua. Isso não vale nada, amado. Isso não tem força contra a sensualidade. Isso é colocar vinho novo em odres velhos, rebenta. Isso é como colocar um pedaço de tecido novo num vestido velho, rompe. A graça de Deus é o vinho novo em odres novos. Então, como é que é vinho novo? Pregação da fé. Como é que é odres velhos? Obras da lei. Significa que se eu tento viver no novo pacto de melhores e superiores promessas, que é o vinho novo, e vou lá me agasalhar e me envolver com o odre velho daquilo que é judaizante, rebenta. Não dá certo. É insensatez. A Bíblia deixa claro. Pastor, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, então vive esta insensatez. Você tem razão. Eu vivi assim. E eu vou lhe dizer uma coisa, é uma necessidade imperiosa de você pegar os odres velhos e jogá-los fora. Porque esse vinho novo, essa plenitude de Deus, essa vida espiritual, esse mover do Espírito Santo, não encaixa mais no odre velho da lei. A lei é um ministério de condenação, a lei é um ministério de morte. Por isso é que Paulo disse no capítulo 3, versículo número 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque ele disse, os da fé já são abençoados, os da lei estão debaixo de maldição. Por isso é que Paulo disse que era uma insensatez. Eu tenho uma classe de convicção do meu chamado a arrancar os véus espirituais do coração, a tirar as escamas dos olhos, a cera, a cerilha dos ouvidos, porque se Paulo diz que é uma insensatez e é algo que tem consequências espirituais graves, chamado fascínio, baiskainos, como a igreja vai viver de insensatez e de fascínio? São obras da lei ou é a pregação da fé? De que lado você vai ficar? Da bênção com o crente Abraão ou da maldição da lei? Eu fico com a bênção do crente Abraão. E, aliás, os meus odres velhos, desde 1986, eu peguei os meus odres velhos e joguei-os todos fora. Eu tinha uma biblioteca de mais de 3.000 livros. Grande parte deles eram sobre jejuns, sobre questões de pagar preço, sobre as obras da lei. Até que eu entendi que ali realmente era uma insensatez. Eu não sou judeu no sangue. Como é que eu quero viver como judeu? Se há um novo pacto melhor e superior, de melhores e superiores promessas que é para os gentios. E a Bíblia diz que a lei nunca salvou ninguém, que era fraca e inútil. Se há algo superior, por que eu vou viver do inferior? É uma insensatez. Agora, o passo de fé de você pegar os odres velhos e jogá-los fora e romper com o judaizante é algo que exige autoridade espiritual, revelação. Exige determinação e ousadia. Eu me recordo, terminando esta explicação, quando nós tiramos da nossa igreja tudo que era obras da lei. E um dos meus assessores veio me dizer, apóstolo, agora
não tem óleo, não tem nada do que a gente fazia sacrificial. Como é que nós vamos viver? E eu disse, nós vamos viver como o justo tem que viver. O justo vive por fé. E eu não tenho vergonha do Evangelho. O justo vive por fé. A fé vence. A fé é poderosa. A fé é a força motriz da nossa vida. A fé é a certeza, a fé é a convicção. A fé é o que agrada a Deus. Quando Deus vê uma ovelha dele, que ele deu o preço do seu sangue, se ralando toda, sangrando dos joelhos, pagando um preço, Deus deve dizer, gente, por que eu fiz tudo isso e esta pessoa não assume o que eu fiz? Porque quando você assume a palavra, tudo o que ele fez é imputado na vida, para a justiça. Foi assim que foi com Abraão, é assim que é comigo e é assim que será com a sua vida. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amanhã voltamos a esta reflexão. Hoje é segunda-feira, mas nós estamos vivendo dias tremendos na igreja. E nesta segunda-feira vamos ter uma grande e poderosa reunião de oração, confissão e milagres. Nós temos um casal de bispos, Bispo André e Bispa Cristiane, que tem um chamado de Deus para o ministério de oração. Nesse ministério, muita gente tem sido liberta, curada, transformada. E hoje à noite, mais uma vez, a igreja vai se reunir para proclamar a grandeza da graça de Deus, a grandeza das promessas, o favor de Deus sobre a cabeça do crente. Você não pode ficar de fora. Não viva mais uma vida de insensatez espiritual, pensando que as obras da lei tocam o coração de Deus. Ele se fez sacrifício, ele pagou o preço, ele foi o nosso substituto para nós sermos livres e termos a bênção de Abraão. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, a 28DP. Vamos ter aí uma noite poderosa. Amanhã tem escola bíblica com o Bispo Daniel, 10 da manhã. E quarta-feira que vem, o apóstolo estará na igreja mais uma vez. Nós vamos falar sobre estes fundamentos para a família. Fundamentos da família. O salmista disse no Salmo 11, sem fundamentos o justo não pode fazer nada. Nós vamos cuidar das famílias. O apóstolo está fazendo isso todas as quartas e domingos. Estamos orando pessoalmente com os bispos sobre a vida de cada pessoa. Estamos impondo as mãos. Deus tem permitido isso e vai ser uma bênção extraordinária. Nosso telefone é 3017 9090 em nome de Jesus. Antes de terminarmos o programa, deixa eu fazer uma expressão da minha gratidão. Eu quero agradecer a Deus pela vida do povo do nosso ministério, que dá o suporte a esta programação. E a vida do casal Rodrigo e Fabiane Ambrósio, que são os donos do Turbomil, o mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, que são colunas deste ministério. Eu sempre encorajo as pessoas da Baixada, compre no Turbomil. Você terá bênção dobrada, porque de lá vem a provisão para esta programação. Amém? E quero deixar um desafio. Eu sei que há muita gente que anda em busca de terra fértil para semear as suas sementes financeiras. Você já deu para muitos lugares, você viu, não teve retorno. Porque para ter retorno tem que ter uma semente e terra fértil. Terra fértil não é campanha de qualquer coisa que não seja bíblico. Isso não é terra fértil. Você joga o seu dinheiro fora. Mas eu quero lhe dizer que a Igreja Cristo Vive, esta terra da evangelização, é terra fértil. E quero lhe pedir, com muito carinho, mas com a autoridade que Deus tem me concedido, por favor, mantenha, ajude-me a manter este programa. São valores altos. Precisamos de pessoas que digam, olha, esse programa é importante, é a voz de Deus para tanta gente. Eu quero investir o meu dízimo, a minha oferta de amor. Ligue para nós, 3017 9090. Nós vamos lhe enviar um carnê de cooperação. Não permita que este programa saia do ar. Este programa é vida para muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a minha equipe de televisão. Agradeço a Deus por me dar a oportunidade de ser um pregador da fé. A fé que liberta, a fé que transforma. O povo da Cristo Vive, minha gratidão. Meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa
nossa querida Bispa Roxana, que na sexta-feira ela tem um programa aqui maravilhoso. Quinta-feira é a Bispa Ana e o Bispo Sérgio. Olha, nossa família, há mais de 38 anos, nós temos um altar, há uma catedral, nós não hesitamos um segundo, nós temos um chamado, é uma família apostólica que está envolvida com a vida de milhares e milhares de pessoas. Venha nos conhecer, venha fazer parte. Quem sabe você diz, não, eu preciso de ter os meus paradigmas espirituais, aqueles que são tutores, aqueles que ajudam e ensinam a palavra. Isso é um prazer muito grande. Nosso telefone é 3017 9090. Voltamos amanhã. Graça e paz é pela pregação da fé, não pelas obras da lei. Até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.